Meus amigos do RMH, Paulinho Heavy. Hello, Satan's people, Carlones. Como é que tá, velho? Uma edição do RMH hoje. Hoje vamos fazer um especial, né? Comemoração a essa banda, que é muito mais que uma banda, né? Uma religião que tem a maior torcida organizada do planeta. Verdade. Eu acho que é a maior torcida. Não sei se é a maior torcida do planeta, né? Porque tem umas aí muito fortes, mas enfim. O Kiss, por exemplo, é uma banda, uma torcida grande. Mas não chega perto. Será? Não chega. No mundo todo não chega? A torcida do Iron Maiden, principalmente aqui no Brasil, ela é muito maior que a do Kiss. Eu sei quem foi o responsável por ela também. Por isso que nós estamos falando de... Vamos falar de um especial de uma das bandas mais importantes da minha vida. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje um especial do Iron Maiden. Eu tive uma ideia, todos os especiais, de trazer alguém que pudesse acrescentar, né, pra gente. E eu e o Paulinho tentamos, vários fãs de Iron Maiden, daqueles chefes de torcida, doente. Só que nós estamos hoje no meio de uma turnê do Iron. O Iron tocou em Ribeirão Preto ontem, vai tocar no Rock in Rio sexta-feira. E a torcida vai com a Todo caravana. mundo que nós pensamos está nos shows. Os fãs estão no show. Algumas personalidades do meio esportivo nós tentamos também. E por agenda, por outros compromissos. Podemos até falar que provavelmente no futuro eles vêm. O Benjamin Bach, que é um brother nosso, que é legal. Cara que eu gosto muito. O grande Vitor Birner. Grande Vivi, o Tumba, né? Famoso Tumba, então. Que são caras que adorariam. E futuramente a gente faria. Mas aí por questão de agenda, por questão de tempo, eu e o Paulinho tivemos que fazer o programa e vamos usar então o conhecimento que ele tem do início do Iron Maiden. Eu também vou falar um pouco do que eu sei de Iron Maiden, e vocês farão um programa junto com a gente, acrescentando informações aí no comentário. Banda inglesa, começando nos anos 70. 74, 75, é foda, hein, bicho? E vários lugares que eu tive o prazer de conhecer, como esse aqui, ó. O primeiro lugar que eles fizeram show foi no Husky Arms, né? Eu lembro disso. E esse bar, hoje aqui uma foto do Husky Arms. Alguns amigos meus foram em 2018, mas parece que depois da pandemia ele foi demolido ou fechou. O Husky Arms é onde o Iron Maiden fez o primeiro show, na época com Paul Mario Day, nem lembro quem estava na formação, tinha até um tecladista naquela época. Olha só, cara, louco, né? Bem louco isso, né? Nós vamos pegar o nome do tecladista e colocar a foto dele aqui. E depois disso o Iron Maiden foi fazer o segundo show num bar que eu tive o prazer de conhecer esse ano, que chama Carts and Horses. E esse lugar tá lá, The Birthplace of Iron Maiden. Mas o Iron Maiden lá, depois eu conversei com alguns fãs de Iron, me falaram que foi o segundo show do Iron, né, que foi nesse lugar. Ele fica hoje perto do Estádio Olímpico de Londres, onde o West Ham joga. Que é o time do Steve Harris. Então quem quiser ir para Londres e sair fora daquele roteiro turístico do Big Ben, a troca da guarda, a London Bridge, procure o endereço do Carts and Horses. Você anda uns 2-3 quarteirões, vocês veem o estádio do West Ham. E na loja do West Ham vende a camisa que o West Ham fez em homenagem ao Iron Maiden. Que eu comprei também, essa não tem que deixar de comprar. Legal, não tem como deixar de comprar, né? Um dia eu faço programa com ela. Está lá Iron Maiden, West Ham, eu falo, tem que comprar. E nesse lugar é muito emblemático, cara, porque você vê as coisas bem do início, vende camisetas, Carts and Horses com a Ed, de bebê, onde o Iron Maiden nasceu, umas coisas assim bem legal. Mas nós vamos chegar e falar do Iron logo do primeiro álbum, né? Lançado em 1980. Nossa, o começo de tudo, né, velho? Que louco. Onde a banda ainda tinha Dennis Stratton, Paul Di'Anno, Clive Burr, Dave Murray, Steve Harris. Steve Harris que sempre foi o dono do Iron Maiden. Exatamente. Tentou ser jogador de futebol, joga bem, bate com as duas pernas, tem Ele não é bobo de bola, não. Não, ele sabe jogar bem assim. Os outros nem tanto, nem vi jogar. Eu já tive o prazer de jogar futebol com o Steve Harris 3 vezes. Inclusive no vídeo do Rock in Rio eu apareço ao lado dele na foto do time. Jogamos recentemente em 2016, onde demos chocolate no time deles, eu, Pepe, meu filho, nós contamos essa história aqui. E em 92 também eu joguei aqui em São Paulo, no SPAC. Nós jogamos contra ele também, tive essa oportunidade bem legal. E Steve Harris lançou o primeiro álbum do Iron Maiden, auto-intitulado, onde a banda mostrava um pouquinho daquela veia punk. É verdade. Né? Influência muito grande
E é muito louco isso, né, cara? Você tá falando isso, eu tô voltando a... Toda vez que vem o Iron Maiden no Brasil, me dá esse déjà vu. De lembrar como foi que aconteceu isso. Um dia eu era molecote, tô falando de... Tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E tava na minha sala na EMAI, eu trabalhava como auxiliar de promoção, de imprensa. E eu tô sentado na minha sala olhando, cara, uma billboard, nunca vou esquecer disso. No rodapé da página, no rodapé, Iron Maiden. Aê, garoto, o que é isso? 2 chopinhos, né? 2 Red Ale. Você Ah, sempre Red vai no Pilsen, Ale, hoje é Red. Hoje nós estamos tranquilos. Olha, Aí, Nenê, aqui, aqui, ó. Nenê acabou de voltar da Argentina, o menino. Red Deu os Ale, 2 mergulhos nas cataratas lá. Red Ale eu vou tomar porque eu sou um redneck. Olha lá. Boa, bem pensado, Nenê. Hoje Caiu nós bem. estamos meio fora do... Aqui o Malta tem chopp Red Ale, tem chopp Pilsen, tem chopp IPA. É. Na rua Itaipu 13, aqui na Praça da Árvore, a casa que recebe o RMH há mais de um ano. É só vir aqui falar com o Nenê. Quiser sentar na nossa mesa, é aqui, ó, de frente pro Jimi Hendrix, onde vocês vão ser super bem tratados, como sempre, né? Então continua, velho. Aí, meu amigo, eu tô na minha sala e no rodapé da página eu vejo a cara do Ed, pequenininho. Iron Maiden, Am I America? Eu falei, que porra que é essa? Am I America? Iron Maiden? Eu ligo pro Rio de Janeiro. Ô, Chiquinha, que era o departamento internacional, né? O que é esse Iron Maiden? Ah, isso é coisa de paulista. Isso aqui, Você contou já essa história. nós não vamos lançar numa pauleira. Pô, manda pra ver, deixa eu quero ouvir. Louco pelo Deep Purple, né? E o Deep Purple quebrado, não existia mais naquela época. Ah, não, jogamos fora, não tem mais nada aqui. Olha só, cara. Bom, eu vou encurtar a história, porque essa história eu já contei várias vezes aqui. Se você quiser, você coloca aí na internet, pai do Iron Maiden no Brasil, Paulinho Heavy e tal, você vai ver a história inteira, tem um monte de coisa lá pertinente a esse assunto. Eu só sei que tempos depois, quando eu fui ouvir, quando eu consegui finalmente arrumar a gravação, fiquei xarope com o número 1. Aquela quase punk, você falou tudo, aquela levada arrastada. Pô, o Diano sempre foi um cara... Take it away, take it away. Sempre um cara influenciado demais pelo punk rock. Então eu tinha na verve da banda, da formação da banda, essa pegada do que rolava nos anos 80 na Inglaterra. A gente tinha acabado de viver aquela fase pós-progressiva que o punk veio e trucidou, acabou com aquela coisa, né? Era a época que os caras falavam fuck art, let's dance, quer dizer, foda-se o rock progressivo, o rock sinfônico. Eles entraram e quebraram tudo. O punk era aquele negócio visceral, direto, objetivo, às vezes muito mal tocado. E o Iron tinha aquela sacada nesse primeiro disco exatamente do ambiente dos dois, entre aquela levada mais agressiva, mais crua de uma banda, com o que eles sempre ouviram: Jethro Tull, UFO, Deep Purple, Led Zeppelin. Então, quer dizer, eles conseguiam conciliar um Steve Harrison foi muito fã de UFO. Porra, pra caralho. Tanto é que até hoje, primeira das Dr. músicas, Dr. Doctor, quando vai começar o show do Maiden. Segue o barco aí, vamos lá. Então, aí logo depois, no ano de 80, em 80 lançaram o primeiro álbum. E naquela época a gravadora, a banda fazia alguns shows, já entrava em estúdio e já mandava outro álbum. Em 1981, pra mim, sai um dos melhores álbuns do Iron Maiden, já com o som um pouquinho mais levado pro heavy metal, uma pegada mais Motorhead, mais Judas Priest. Não tô dizendo que o Iron se influenciou, não. A pegada do som do Iron deixou de ser aquela coisa mais crua e passou a ser um pouquinho mais elaborada, mais pesada, baixo aparecendo na cara. E aí surgiu um dos grandes álbuns do Iron Maiden em 81, já com o Adrian Smith, que vinha de uma banda chamada Surgeon, no lugar do Dennis Stratton, e a banda teve a sua formação, vamos dizer assim, clássica, né? Com Dave Murray, Adrian Smith, Steve Harris, Clive Burr e Paul Di'Anno nessa época. Verdade. E vem um dos melhores álbuns do Iron, que é o Killers.
Aí eu entro de novo ponteando, porque nessa época eu vivi essa situação. Eles por causa daquele Metal for Multas que eles fizeram a porra de uma demo, eles conseguiram um contrato com a EMI, né? Primeiro disco. E o grande sonho deles é aquela coisa, né? Temos que vender o primeiro disco porque a gente quer ser produzido pelo Martin Birch, porque o Martin Birch era o grande produtor de todas as grandes bandas daquela época. Deep Purple, Nazaré, Black Sabbath, um monte de bandas que o Martin, Blue Oyster Cult, que o Martin produziu, e eles queriam, não, nós queremos Martin Birch. Aí o Martin Birch aparece na história do Iron Maiden, exatamente moldando o som que iria desembocar naquele cerne do que viria a ser o Iron Maiden. Ainda não era, porque ainda tinha os lances do Paul Di'Anno batendo naquela lado de punk, o Escambau 4, que já não estava ficando mais virando tendência depois que o cara entrou e começou a moldar o som. Nós temos que lembrar que aquela época começou a nascer a New Wave of British Heavy Metal. Já falamos sobre a New Wave of British Heavy Metal aqui, né? E esse álbum Killers traz grandes clássicos, entre ele a própria Killers, Rothschild, que é um dos grandes. O Iron Maiden deixou de ser aquela pegada punk. Aí nessa turnê do Killers, Paul Di'Anno resolve sair da banda, né? Ele toma a decisão de sair da banda. E a gente não sabe se ele foi mandado embora, se ele saiu, portanto que ele deixou a banda. Cara, porque droga pegava pesado, ele nunca estava pronto quando a banda precisava. A real era essa, né? E com o Steve Harris não tem conversa. Ali é o certo, então meu velho, tchau. Steve Harris foi buscar numa outra banda inglesa, Samson, um tal de Bruce Bruce esse que mudou de nome, se tornou Bruce Dickinson. E gravaram um dos álbuns mais importantes da história do Iron Maiden. Ninguém está falando ainda que é o melhor. No final do programa, ele vai escolher os 5 melhores álbuns do Iron para ele. Eu vou escolher meus 5 melhores álbuns do Iron e nós vamos falar os 2 piores. E lançou um álbum que fez com que o Iron Maiden entrasse no Brasil. The Number of the Beast. Por quê? Porque nesse programa do Som Pop, Paulinho colocava 2 clipes que eram passados direto. Run to the Hills e The Number of the Beast. Bem, pessoal, chegou a hora. Falar alguma coisa sobre Iron Maiden é fazer chover no molhado, não é mesmo? Night Ranger! Nossa, Brad Gillis! Falou, Pós, eu toco com você essa turnê, mas depois eu vou voltar pra minha banda. É o cara que tocou, que segurou a bucha total no Speak of the Devil por causa da morte do Randy Rhoads. Exatamente. Tocou pra cacete, puta guitarrista avassalador que segurou a bronca, mas obviamente... Ele tinha a banda dele, formada com Jack Blades no baixo, Kenny Kidd na bateria, onde Jeff ele era Watson empregado na Oz, ele virou... Ele é um dos donos do Night Ranger. E o Night Ranger, eu falo pra vocês, né? É um dos melhores shows ao vivo que existe na face da Terra hoje. Eles vão tocar pro Sweden, eu já falei pra todos os meus passageiros que vão, o pessoal que tá indo comigo pro Sweden, o melhor show do festival vai ser o Night Ranger. É uma energia, é uma música mais legal que a outra. E clássicos que o seu Paulinho Heavy mostrar pra nós no Som Pop, como When You Close Your Eyes, é verdade. Rockin' America, Sing Me Away, Sister Christian. Tanta música boa, cara, que essa banda faz. 4 in the Morning, eu amo Night Ranger. É tijolada mesmo, cara. Então, vamos falar de outra aqui, deixa eu ver se eu lembrar. É uma banda até meio como é que fala? Não teve o reconhecimento devido, porque os caras são muito legais, né, cara? Muito legal. Paulinho, do outro lado, uma banda formada só por fera. Inclusive um deles, baterista do Dixie Dregs. Nossa! Winger, do Kip Winger. Roddy Morgenstern. Que veio do Alice Cooper, sendo que antes do Alice Cooper, o Kip Winger era bailarino. Nossa, eu não sabia dessa, cara. Bailarino, de assim, balé mesmo. Mas ele foi baixista do Alice Cooper e formou o Winger, bandaça com Reb Beach,
Paul Taylor, Rod Morgenstein e Kip Winger lançando o O primeiro Rod álbum. Morgenstein é uma das maiores bandas que já nasceram nesse planeta, musicalmente falando. É o pai do Dream Theater, vamos dizer assim, tá? Porque, eram 5 malucos tocando pra cacete, cujo guitarrista, nada mais nada menos que o senhor Steve Morse. E a banda não se sustentava, gravaram 4, 5 discos, não conseguiram nada porque era instrumental, puta som pra músico, e elas tiveram que se separar, né? O Steve Morse, antes de entrar no Deep Purple, virou, pra você ter uma ideia, como estava o esquema deles de falta de dinheiro, ele virou comissário de bordo. E o Rod Morgenstein, por ser um monstro na bateria, um dos maiores bateristas que esse planeta já viu, acabou se filiando ao Winger, tá? Como veio na sequência o Morse a se filiar ao Purple, para poder ter uma carreira na área musical. Olha só, enquanto que os nossos grandes guitarristas, os grandes músicos vão tocar com sertanejo, lá eles foram tocar com bandas de um teor, de um quilate muito grande, porém não com o nome deles, né? Com o DNA deles, como foi o Dixie Dregs. E hoje o Rod Morgenstein, graças a Deus, está na banda do Winger se sustentando, podendo continuar a E o carreira. Winger está na ativa. Lançou o primeiro álbum, Winger, o In the Heart of the Young, onde tem um clássico Miles Away, além do Rainbow in the Rose, Can't Get Enough, o álbum mais pesado da carreira deles, que é o Pool. Aí depois a banda se desmanchou, Kip Winger teve uma carreira solo, Carlos Chiarone trouxe para o Brasil para fazer um acústico no Hell's Club. Conhece? Esse cara é foda, hein? Carlos Chiarone, o Em cara 97 eu fiz um show acústico do Kip Winger aqui. É um músico completo, fudido, e a banda hoje está de volta. É um show absurdamente e só pra elencar e pra galera, enquanto banda, uma das melhores versões de Purple Haze que eu já ouvi na minha vida, cara. Com o Winger? O Winger, sensacional, cara, muito legal. As meninas lindas, queridas do Vixen, da Califórnia, Janet Gardner, Jan Kuhnemoon, do Rest in Peace, Roxy Petrucci e Cher Patterson, que hoje virou Cher Ross, porque ela casou com o Bam Bam Ross, do Dogs d'Amour. São amores, puta show, 2 descassos. Fez pouco pelo tamanho, pela história que tem, né? E hoje a Janet Gardner saiu do Vixen e entrou no lugar dela The Hurricane Lorraine Lewis, que era de uma banda também, dessa turma, chamava Femme Fatale. Tá. E teve um clipe na MTV, Paulinho, que passava direto, que era uma música que dizia Waiting for a Big One, fazendo tipo uma apologia ao grande terremoto que vem para separar a Califórnia dos Estados Unidos e vai destruir LA, todo o Golfo do México. E a música chama Waiting for a Big One. Aquela Femme vala Fatale, de São Valentim, né? é, mais ou menos isso. É isso. E a Femme Fatale era só ela e 4 caras, né? Hoje o Femme Fatale voltou com as meninas. E sabe quem é a banda dela? Não. As The Iron Maidens. Ah, as The Maidens, tá bom. Então todas as Iron Maidens, menos a vocalista, que aí entra a Lorraine Lewis. E sabe quem é a batera? Não. A Tina Lee. Ah, irmã do Tommy Lee. Irmã do Tommy Lee. Sei. Essa é a formação do Femme Fatale. Então hoje a Lorraine, ela canta no Vixen, mandando muito bem. E tem a Femme Fatale também, que fica ali stand-by. Mas o mais legal do Vixen hoje é que a Vixen liberou que a Lorraine colocasse 2 músicas do Femme Fatale no setlist da Vixen. Que legal, cara. Que legal. É sempre aquela tentativa de resgate do Runaways, né, cara? É aquela coisa assim, as duas. E é uma vibe tão boa que a Janet Gardner, ela, depois que ela casou com aquele tal de Justin, ela foi pra outra vibe. Ela não tava mais na vibe do Vixen, a Lorraine encarnou. Então ficou muito legal. E muita mulher no meio do hard rock, bicho. É nada mais normal do que uma banda ser lançada com elas, né? Então, e agora eu não posso deixar de falar, né, Paulinho, aquele momento emoção, né? Daquela banda que deu pra você, deu pra mim e deu pra todos vocês que gostam de rock o direito ao rock. Estamos falando de Kill. Nossa, que moral, olha ele. Será que o Carlão gosta do Kill ou não? Uma das 7 bandas que eu mais amo na minha vida, meu maior ídolo, Ron Kill, um dos grandes amigos, maiores amigos que eu tenho dentro do rock. E a banda que, quando surgiu, fez o som perfeito. Quando este cidadão
meteu o clipe The Right to Rock, aquele molequinho carregando O rádio. Olha lá. E eu vi aquela música, eu parei e falei assim, achei a música perfeita pra mim. Que louco, mano. The Right to Rock, Kill. Suspect is erratic and may be dangerous. O disco saiu assim no Brasil, aprovado pela revista Metal. Sei. Lembra disso? A revista do Rio de Janeiro. E pra ajudar, quando eu olho atrás, produzido por Gene Simmons. Não precisa falar mais nada. Eu falei, tá aqui a música perfeita, e não tenho dúvida. A banda que tem os seguintes álbuns, Lay Down the Law, The Right to Rock, The Final Frontier, Kill Kill, Back in Action, tem um ao vivo, chama Louder Than Live, e depois lançou Streets of Rock and Roll. Esse álbum, Streets of Rock and Roll, essa música é falando sobre a história de LA nessa época. Que nós Que vamos falar louco, aqui. meu, que maluco. E a banda formada por Ron Q, Brian J, Mark Ferrari, Dwayne Miller e Kenny Chason. Depois saiu Kenny Chason e entrou o Gino Arce. Essa foto aqui que eu tô com esses caras aqui, que minha vida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você sabe que eu fico chapado, cara, como a gente é capaz de influenciar pessoas e não saber disso. Eu botei um clipe uma tarde no Ele São mudou minha Paulo. vida. Olha isso, cara. The Right to Rock. Você sabe o que me lembrou? O dia que eu conheci o Ian Gillan, que eu colei nele, ele falou assim, meu, you changed my life. Ele olhou pra mim e falou, I'm fucking sorry, man. Eu caguei. Não, eu não falo isso. Pô, meu, mas você imagina se ouvir do seu maior ídolo, o cara chegar pra você e falar, Nossa, eu já chorei no show do Kill, eu já me emocionei. Ele ia cair, eu segurei a perna dele, senão ele ia cair. Sério, ele só cara? tropeçou. E tanta história com o Kill, cara. Mas as maiores emoções o Ron Kill me fez. Teve um navio que alguns amigos meus são testemunha. Eu chorei, eu fiquei em prantos durante o show do Kill. Carlão, você virou tiete assim, velho. Ah, foda-se. Você deu piti no Dei bagulho, piti, mano. cara. Agora, olha. Banda fundada em Sydney, Austrália, 1933. Por 3 irmãos que eram... O Malcolm, o Angus e o George Young. E você são sabe o que é escoceses. engraçado? Os caras 3 são escoceses. Sim. cara. Eles De ficam- Glasgow, Aham. aí eles foram morar na Austrália. e o George teve sucesso numa banda O antes. George teve sucesso numa banda que chama Easy Beats, que é uma banda que se tornou muito conhecida na Austrália, muito famosa. E aí os irmãos começaram a ver esse sucesso dele e essa aptidão pela guitarra. O Angus já tinha isso, né? O Malcolm também tinha, é o guitarrista base, né? E eles resolveram, vamos trilhar esse caminho junto com o meu irmão, né? Vamos iniciar. O Jorge era o mais velho, né? O Jorge era o mais velho. Aí eles iniciaram isso em 73, montaram uma banda, cada um. O Malcolm foi para Newcastle, uma banda de Newcastle, e o Angus formou uma outra banda. Começaram ali a tocar e logo que perceberam que podiam fazer sucesso, né? Porque o irmão já estava abrindo para o Rolling Stones, o Easy Beats tomou uma proporção muito grande. Eles resolveram contratar o Dave Evans Dave Evans, pra quem não sabe, foi o primeiro vocalista do AC/DC. AC/DC. Isso. E começaram a fazer alguns shows. Esses shows eram de músicas no todo de covers, Tá. do Chuck Berry e Chuck tal. Berry é que eu ia falar agora. E aí nasceu essa... Vocês sabem qual que era a formação do AC/DC nessa época? Tinha o Dave Evans no vocal, até anotei aqui que eu não sabia. O Colin Bugren na batera e o Larry Van Krut no baixo. Então quer dizer, os 2 irmãos Young com esses caras. Não chegou a gravar disco, Não, né? gravaram Mas duas fizeram músicas. shows. Fizeram 2 músicas só, né? 2 músicas, Can I Sit Next to You Girl e Rock Palermo. Isso. Em 74. 74. Né? Só que eles fizeram alguns shows. E esse ser, totalmente fora da curva, tem gravado em vinil os primeiros shows com Dave Evans. Olhem isso. Volume 1 e volume 2.
Que do caralho. Daqui, deixa eu segurar essa porra aqui. Olha aqui. Olha. Meu, que Cara, brutal, velho. Olha, pra quem não conseguiu ver, nós vamos tirar uma foto e vamos colocar pra vocês. O Michel vai voltar. Chama In The Beginning, volume 1 e In The Beginning, volume 2, com Dave Evans no vocal. Douglas, sem palavras isso aqui, eu nunca imaginei. Quanto que custa existiria. cada exemplar Não tem desse? preço hoje. Hoje cara. eu não saberia dizer. Não tem preço. É eu precisar vender, eu querer comprar. Tá. Porque é uma Se ele coleção precisar que vender, ele pode chegar numa loja e falar, tô vendendo. O cara fala, dá 10 pau cada um. E se alguém ligar pra ele e falar, eu quero comprar, eu quero 50 mil. Qual o preço disso? Né? Parabéns. Obrigado. Coisa Puta, linda. que legal. Então agora já vamos entrar já no AC/DC, né? Em 75 que é o nome de uma já. banda, da qual o Paulinho sabe o significado. Sei. Corrente alternada ou corrente contínua. O mais engraçado é como esse nome apareceu. Porque eles tinham várias sugestões, um fala isso, outro fala aquilo. Aí, no momento de lazer de algum deles lá, eles estavam olhando a máquina de costura da mãe, ou da avó, sei lá de quem era. Da Margaret e da irmã. É. E aí, então, a irmã, ó, ele acabou de corrigir. Eu tinha a A informação que era a avó. E A aí, irmã. no expediente da máquina estava escrito assim, AC/DC, ou seja, corrente alternada ou corrente contínua. E os caras acharam do caralho, porque exprimia Energia. um som energético, alguma coisa Sim. e tal. E eles quase declinaram desse nome, porque alguém da Inglaterra, na época, virou e falou: Ih, aqui é uma gíria para dizer que o cara é bissexual. Corta dos dois verdade, lados. Corta dos Sim. dois lados, né? Eles, não, vai ser esse nome e acabou, foda-se. Saca? isso aí. Seguraram a onda e nasceu o AC/DC. Na própria Austrália, eles têm um correlato disso, né? Eles chamam AKDAK. Exatamente. AKDAK, não é AC/DC. AKDAK. E nos Estados Unidos chama-se AC/DC. É. Entendeu? Cada um fala. Aqui em São Paulo, quando surgiu era CDC, AC/DC, ACDC, AKDAK. O importante é que nós estamos falando aqui de uma banda que é uma instituição. Nossa senhora. Eu escutei uma coisa de um cara que fala que eu não curto AC/DC, Eu não gosto de rock, hein? não gosto de rock, cara, desculpa, para. O difícil do AC/DC é você encontrar os fãs alucinados pela banda. É diferente, por exemplo, do Kiss, é um pouquinho diferente do Iron. É uma banda assim que tem um público gigante e tem muito poucos fãs. Esse aqui, que eu conheço, é o maior. E aí, Eu vou te falar uma coisa só pra vocês saberem. Porra, eu sempre curti pra caralho. Sempre foi uma banda sensacional. Mas eu me peguei como um puta fã do AC/DC no show do Pacaembu. Quando eu abri o telão e começou o Beavis e o Butthead a Sim. aparecer, eu comecei a chorar, cara. Tá. Whoa. Check it out, baby. Whoa. Cool. Hey, baby. Wanna, like, get on and stuff? Yeah, me too. Damn it, those chicks wanted us. Yeah, real. Hey. You ladies looking for some action? Yeah. Where was the band? Damn it! I'm never gonna score. Open up and give us some chicks. Yeah, stop taking all the chicks. We want some. Whoa. I think he's gonna get us a chick, butthead. Cool. Nada melhor do que começar com uma banda que mistura vários estilos, mas a maioria dos álbuns são, podemos chamar de melodic rock, um dos pais do estilo. Toto, o que você acha? Eu concordo, né? Toto é um dos pais do Aorta e do soft rock, né? E como o Paulinho já tinha falado, são músicos muito, muito competentes, né? Você pega, por exemplo,
disco do Michael Jackson, quem tocou? Toto. verdade. Né? O After the Wall, qual que é a banda que toca? Toto. Thriller, quem toca? Toto. Tem o Ed Van Halen em uma faixa só. Agora o resto do disco, quem faz backing vocal, quem toca baixo, quem toca bateria, quer dizer, são os caras do Toto. Jeff Porcaro, Steve Porcaro. Você pega, por exemplo, Steve Lukather. Steve Lukather tocou em disco... Até na Rita Lee. Não, tocou Rita Lee, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Roberto Carlos. Porque nos anos 80 esses caras gravavam nos Estados Unidos. É verdade. Aí chegava no estúdio lá e falou, ó, quero os músicos daqui. Aí pegava o Michael Porcaro pra tocar baixo, chamava o Steve Lukather, quer dizer... Então o cara tem uma lista de discos assim que ele participou. Posso fazer um apêndice só nisso daí? Só uma história curiosa de músico, né? Eu tive envolvido muito tempo nessa área, então eu estou sabendo. Uma das faixas que o Steve gravou chama On The Rocks. A melhor música da Rita Lee. Melhor música da Rita Lee. Põe um pedacinho aqui, o Michel. E aí, era aquela época, cara, que os caras estavam com aquelas puta geladeira. Meu hack de efeito do Steve era uma coisa avassaladora, porque o cara, dentro do estúdio, ele precisa de ter tudo aquilo lá. E ele pegou e gravou o solo de On The Rocks, que é sensacional. O Aor, aí, calma, peraí, não terminou. Aí vem a parte bizarra da história. Aí, no meio da história, ele fez aquele puta solo. Entra o Zezé. Que Zezé? O marido da Rita Lee. Roberto de Carvalho. Zezé. Porra, bicho, que legal, que puta som, escambau, meu, eu tô querendo fazer uma dobra nesse solo. O cara falou, tô. Aí o produtor falou assim, não, pelo amor de Deus, não me mexe numa obra-prima. Ele queria tocar no disco. E o Steve deu a guitarra, falou, não, vai. Bicho, o cara não só acertou nada, te limaram a parte. Não dá, né, velho? Pois é. Não dá, né? A discrepância musical de um cara... Sabia dessas histórias. Aquela música do Gilberto Gil, Punk da Periferia, quem toca o solo ali é o Steve Lukather. Ah, é? Então, e o Toto? Nenê, já. Deixa eu só terminar de falar do Toto, que nós vamos ter aqui como é que não? Vamos molhar as palavras. O Toto iniciou o Aor com, a música que representa bem claro é a Hold the Line. É uma coisa... Melhor disco pra você, Toto 4? Toto, acho que o primeiro Toto e o Toto 4. Apesar de eu gostar muito do primeiro ao quarto, são impressionantes. Porque mescla também uma mistura de progressivo, né? Muito. Progressivo, soft rock, um pouco psicodélico até, uma mistura de tudo. África, Rosanna. Rosana. Quanto nós não crescemos ouvindo isso, velho? Quantas vezes você botou esse clipe da África? Não, e você foi bem lembrado, né? E graças ao Som Pop, ao Paulinho, né? Porque a gente viu esses clipes pela primeira vez na vida, né? Eu desenterrei isso aí. Né? O Eye of the Tiger, do Survival, o Toto, lembro do Tinker Over do Uriah Heep, só que a versão com John Sloman, não era a versão do Abominóvel. Eu sei. Né? Então foram coisas que abriram, só era ali, né? É verdade. E não pode deixar de lembrar os vocalistas que o Toto teve. Aí é coisa de... Aí, ó. Ele não gosta muito de Bobby Kimball. Não, né? Fergie Frederiksen. Meu Deus. Sensacional. Joseph Williams. Sensacional. Sensacional. Então. E soube escolher muito bem os vocalistas. Mas pra cantar aquilo não é qualquer um, né, velho? Bem, Nenê, olha o que o Nenê trouxe pra nós aqui, Zé, pra molhar as palavras. O Nenê tá segurando... Olhardamente. Olha, ele é fã de Aor, então ele toma uma coquinha light. Um IPA que é pros machos. E o Pilsen pros tradicionais. Olha, saúde. Nenê, o que você achou da sua participação no programa passado? Fala pra mim. Tivemos o privilégio. Acho que eu fiquei envergonhado. Nossa, velho. Deu Fergie Frederiksen. Saúde.
A nossa. Desceu, beleza. Então a primeira banda que a gente terminou de falar agora, importantíssima pra história, Toto. Vamos continuar agora. Eu vou falar numa banda que ela é classic rock, mas ela tem a hora. Isso eu adoro. Você também gosta? Ela tem 4 discos clássicos, é um dos maiores nomes da história dos Estados Unidos. Não podia deixar de falar de Boston. Nossa Senhora. Né? Puta que pariu. Aliás, é uma banda, o Boston, ela só não é forte como um Journey nos Estados Unidos por ela ter feito só 5 álbuns e ela parava muito de um álbum pro outro, né? Porque o intervalo de um álbum pro outro é muito grande, né? Como era o nome do guitarrista? Tom Shaw. Tom Shaw. Você gostava do Brad Delp? Puta que o pai, meu, na boa, More Than a Feeling é uma das músicas que eu acho mais bem construídas da história do rock. Sabe? É muito tudo. forte. Tô falando Peace of Mind. Puta, bicho, que álbum sensacional. E O eles vocal desse cara, né? Nossa, animal. Ele vai com aquela voz, você fala, meu, não acaba nunca. E ele ainda vai subindo, vai subindo. Bicho, ninguém canta igual aquele cara. Até chegou esse novo que tá aí na banda. Tommy De Carlo. Ele mesmo. Ele tem cara de italiano. Eu vi o show dele, canta igual o cara. Cara, é mortal, bicho. O Tommy De Carlo. E o Neil Schon foi responsável muito pelo desenvolvimento e tecnologia dentro dos estúdios. O som de guitarra era avassalador. Ele lançou inclusive o Rockman. Eu trouxe em 85 para cá. A gente chamava de latinha, como se fosse um Walkman. Você plugava a guitarra e tocava. O meu som daquilo era um absurdo de bom. Então eles sempre tiveram o cuidado, sabe, musicalmente falando, dentro do estúdio era perfeição de bateria, som de baixo, numa época que não era digital, era análogo, né? Então pra você conseguir arrancar tudo aquilo com precisão, com a fineza que eles queriam, era muito difícil. Os caras, por isso que talvez demorasse demais para fazer, para compor, para conseguir executar um trabalho novo, entendeu? E músicas clássicas, né? Como Peace of Mind, como More Than a Feeling, a balada Amanda. Tem Rock and Roll Band. Solta aqui, Michel. Nossa, Rock and Roll Band. Já que você quer música porrada, Rock and Roll Band. Solta aí, Michel. Olha a voz desse cara, meu. Então, dando continuidade, acabamos de falar do Boston, eu quero falar de uma banda agora que ela... Vamos trazer uma banda mais nova, que pra mim é a melhor banda, uma das melhores bandas de AOR da atualidade, é uma banda sueca, que tem um vocal absurdo. Eu sei que você gosta, Zé. A gente não pode deixar essa banda fora no especial de AOR. Diretamente de Stockholm, Work of Art. Gosto demais. Realmente é um Toto mais moderno, né? Só que são músicos assim absurdos, né? Pouca presença de palco, mas um vocalista. Não espere show, Cara, não espere show dos pirotécnicos, cara. Os caras tocam. Eu tive a oportunidade de assistir. Você viu, né? 3 shows do Work of Art. Sério? Eu não vi nenhum, né? ainda. E um do Lionville, né? Esse eu vi. Meu, sensacional. E esse vocal que canta nas duas bandas, aproveitando, a gente já emenda com Lionville, que é uma banda italiana do meu amigo Stefano Leonetti. E esse cara canta nas duas bandas, tanto no Work of Art quanto no Lionville. Lars Safsand. Nossa, Canta muito, velho. canta pra caralho. Hã? Canta muito. Você lembra quando a gente falou do disco Lionville? Você falou, meu, o que é esse cara? Nossa canta senhora. pra caralho, Avião, inacreditável. Avião. Você chegou a ver o Lionville e o Work of Art? Work of Art tem um disco, o primeiro álbum chama Artwork, que já tá fora de catálogo. Tem uma música que, Michel, solta aqui pra galera conhecer o que é um pouquinho do Work of Art. A música chama Why Do I? Boa! Sensacional!
O Zé vibra, cara. Lógico, som, cara. E outra coisa, Lionville também é uma banda italiana que tem o Lars Safson cantando, também é outro destaque que a gente tem que falar dessa nova safra. Pra mim, Zé... Os caras extremamente competentes, né? Pra mim, as duas melhores bandas de Melodic Rock da atualidade. Melodic Rock é o atual AOR, tá? Concordo. Concorda? Concordo. Legal, começo dessa banda, o Mika, puta brother até os dias de hoje. Irmão querido, abração, Mika. Tá sã e salvo e agora montando extravaganza com o nosso amigo Shinali. Vamos falar de uma outra banda, que é essa Avenger. Nossa, o Avenger, cara, eu vi o show do Avenger. Se você gosta de... Se você ama Judas Priest, isso Metallica lhe fascina. Exatamente. Me dê a sua mão. Eu vi o show deles no Lira Paulistana, cara, que era muito louco, os caras tocando, nego passando no meio do palco, assim, porque o palco era uma areninha. Ridículo, né, cara? Pra você passar, pra chegar no outro lado, você passava pelo palco. Cara, que saudade que tá dando isso aqui, cara. Avenger, cara. Nossa, é foda. Agora eu vou falar de outro também. Abutre, do Cabeção. Cabeção, e finado. Doutor Cabeção. É o finado, né? Infelizmente faleceu, verdade. Nos deixou. Mas, meu, irmãos, puta, como é que ele chama? Tô esquecendo o nome do... Você falou aí, puta, eu vou lembrar. Ai, caralho, Júdice! Os irmãos Júdice. Abutres, que hoje é nome de um motoclube, né? Pra quem sabe, os Abutres tinha banda e tem um motoclube. Agora vamos falar de uma banda que merece todo o nosso respeito pelos caras que tinham, né? Vírus. Nossa, Caio. O grande... Cássio. Fernando grande, Pio. O Pio. Ó, pra você, né? Fernando Pio não gostava e não gosta de Rich Blackmore. Ele odeia, cara. Ele odeia. Inclusive, ele fez um Purple People. Ele tocou com a gente. Eu, Paulo Ziner, Faísca. O original era o Faísca. Aí o Faísca ia tocar. Eu vou tocar com os caipiras. Com o Leandro Leonardo. E o Pio entrou no lugar. Nós fizemos show no Aeroanta, que foi sensacional. O Zé no baixo. O Zé pegou meningite, não, como é que chama o negócio do fígado? Pancreatite? Não, é hepatite. Hepatite. Paulinho, e essa aqui? Essa merece toda a minha... Tirar até o óculos pra falar, porque nós estamos falando do meu maior ídolo do heavy metal brasileiro, que se trata de Shinali. Salário mínimo. O salário, eu quero fazer um breve comentário. Ele poderia ter sido muito mais do potencial que ele tinha. Ele fez muito pouco, 2 discos de estúdio, uma carreira gigante e com um vocalista que, pra mim, era o mais carismático. Ele tinha o dom de segurar o microfone, ele inspirou vários vocalistas, inclusive o André Matos falava que o Shinali era um dos ídolos dele. E o Salário, pra mim, é aquela banda que eu não canso de ouvir, não canso de ir no show. É sempre legal, eu sempre me sinto bem em vendo o Salário Mínimo. E o Beijo Fatal é um clássico. Não tem nem como falar. Eles gravaram o SP Metal em quarteto, depois virou um quinteto com o grande Arthur, meu irmão Arthur, que tá nos Estados Unidos. Crow, Nardis Leme, o Nardis Galinha, é outro irmão pra caralho. Júnior e Shinali, acertei? Nossa, só tem... Desse time só tem irmão, velho. Não tem o menor... Beijo, China. Você sabe que você mora no meu coração. E juízo que agora vamos começar uma nova fase com Extravaganza. Que nós já vamos falar do Extravaganza. No Paulinho, nosso coração, é isso aí. Mais uma agora que eu quero falar pra você. Essa tem que falar, né? Centúrias. Puta que eu pariu. Do meu irmão do porra. Paulão, cara. Esse Ricardo tá até Ravage. hoje. Ricardo Ravage, outro meu brother, graças a Deus, Deus salvou o cara. Ele tava com Covid, bateu o rabo na cerca, graças a Deus tá inteiro. Tá bem, abração, Ricardo. Te amo, Ricardo. Fica recuperação bem aí, rápida pra você. E o Paulo não preciso falar. Sob 2 rodas. É isso aí. Portas negras cairão. Vamos mais uma agora aqui. Puta merda. Lançou um EP de estreia com um clássico. Nem antes de... Já tinha o clássico, Salem, a cidade das bruxas. Árpia, de Jack Santiago, Elcio Aguirre, Ricardo Ravage. A fé, fogo. Cara, sensacional. Quem pôde comprar aquele EP que rodava em 45 rotações. É mais uma banda que tem uma história fantástica daqui. Agora nós vamos falar de uns irmãos que tem uma história rica, querida, ser humanos maravilhosos. Esses são meus irmãos, cara. Brothers, talentosos, Dream Team da música aqui pesada no Brasil, que começou lá atrás com Platina. Meu, irmãos falar, Ivan,
e André Buzik. E o Sherman no vocal, Sherman, o grande de Dario Parisi. Dario Parisi na guitarra, meu, puta time sensacional, Platina. cara. Puta, um dos primeiros shows que De eu vi de repente banda nessa- mergulho no sonho. Eles acharam, está com você. Estou com você. Sensacional, Platina. Logo depois, os irmãos Buzik tiveram um trabalho que é difícil de achar, chamado Cherokee. Cherokee, Lembra junto disso? exatamente com o outro brother total, o guitarrista. Cara, como eu tô mal de nome, desculpa, cara. Tô com a fisionomia dele no rosto, na mente, que eu esquecendo o nome, daqui a pouco eu lembro, cara. E agora vamos chegar numa banda que, pra mim, teve um dos melhores frontmans da história do hard rock, do metal, do rock brasileiro, que infelizmente largou a cena, ele quit da música do rock pesado por motivos de se achar, mas era um cara no palco que era um Mick Jagger misturado com o Stephen Tyler, com um pouquinho de putz, que a gente poderia botar ali, Bon Scott, golpe de estado. Puta que Catalão. pariu, não precisa nem falar. Bom, pra quem não Elsa sabe, eu tenho mais esse serviço ao mundo do rock. Foi juntar o Nelson e o Paulo, que tinham sido deportados da Inglaterra, estavam indo lá morar, com o Elcio Aguirre, que tinha acabado de sair do Arpia. Eu dei o contato de um para o outro. Eles estavam voltando em 85, eu estava voltando em Nova York, todo mundo se encontrou aonde? No Black Jack. E os caras, o Elcio, olha, francamente, eu tô sem banda, meu. Eu preciso de uma banda, você não sabe que pode tocar. Meu irmão, eu falei, ó, Paulo e o Nelson acabaram de voltar, bicho. Passei o fone. Por coincidência, eles se encontraram na casa do Paulão, que estava tendo uma jam session lá, e acabaram se unindo e até hoje marcaram época. Grande 4 álbuns fantásticos, né? E E eu- tá até hoje na ativa, que se não me engano quem tá cantando é o do King Bud, que é o nome dele, João, exatamente. Só ficou o Nelson na banda, né? Só ficou o Nelson na banda, o guitarrista é o grande Marcelo Esquevano, mortal. Nossa, vamos falar dele já já. Noite de balada, tanta coisa que E você sabia que eu fui o produtor dos 10 anos ao vivo, né? Jura? Fui eu que Sabia, produzi não. o disco. Vai lá, dá uma olhada lá que você acho que o vai maior ver. clássico deles é Noite de Balada, né? Eu acho, cara. Eu acho. E Catalau tá por aí hoje, ele se Catalão tornou- virou pastor, tá morando nos Virou Estados pastor, Unidos, tá morando nos tá Estados bem Unidos. pra cacete. E se ele assistiu o graças a programa, um grande abraço, cara. Você era foda, você falava assim, ó. Aqui, ó. É na veia. Que nem bater pênalti, né? Coloca uma no começo e outra no fim, os dois melhores pra bater. Então eu vou colocar uma banda que é muito importante, de Jacksonville, Florida. Graças a esse homem eu conheci. Molly Hatchet, from Jacksonville, Florida. O berço do Southern, né? O berço, não, a cidade natal, né? Não, sim, é a cidade. Quando foi fundado o Molly Hatchet, Renato? Molly Hatchet, eles datam de 66, cara. 66? 66. O Molly Hatchet tem uma história muito engraçada, gente. Uma coisa que ninguém sabe. Acho que você deve saber, o Paulinho talvez deva saber. Senão, a gente fica sabendo agora. O Molly Hatchet, o acidente com o Lynyrd Skynyrd fazendo atrapalhou muito a carreira do Molly Hatchet. Por quê? Eles eram uma banda gerenciada pelo Ronnie Van Zant. Tá. O Ronnie Van Zant era o cara que investiu na banda. O que aconteceu? O primeiro disco do Molly Hatchet, o auto-intitulado Molly Hatchet, é de 78. O acidente do Lynyrd foi em 77. Isso. Eles adiaram a estreia da banda. Por quê? Da estreia no estúdio, né? Lançar um disco. Porque o Ronnie Van Zant era empresário. Com a morte do Ronnie Van Zant, os caras ficaram no limbo. Ficaram 1 ano no limbo. Aí o que aconteceu? Tocaram em clubes, fizeram shows em botecos, em bares, não sei o que e tal. Até que os caras conseguiram Banda que lançar já. o primeiro disco. O primeiro álbum com Danny Joe Brown. Danny Joe Brown. Sabe aonde eu conheci? Através do som pop, uma música que chamava Satisfy Man. Que já era a época dos anos 80, que essa 85. música é do álbum The Deed Is Done. The Deed Is Done, que esse cara colocava no som É pop. verdade. Solta aqui, Michel. Satisfy Man, Molly Hatchet. Pra quem não sabe, o Molly Hatchet tem uma discografia. Quantos álbuns, mais ou menos, Renato? Uns 14? Mais uns 17, 18. 17 álbuns. Vários Puta discos merda, ao bicho. vivo. Eu não sabia. Paulinho, Que vários é discos ao É vivo. porque as coletâneas entram como... Quantos vocalistas tiveram no Molly Hatchet? 5, Danny né? Joe Brown. Danny Joe Brown, Jimmy Farrar, Phil McCormack, teve... Foram 5 vocalistas. 5 mortos já. E os 5 já morreram.
Hoje o Molly Hatchet tá nativa, eu acho que tá parado, né? Tá nativa, mas os caras fazem show aqui, show ali. E nenhum original. Nenhum original. Nenhum original. Caralho, que isso, louco. cara. O nome Não, é mais incrível, forte é incrível. Todos, praticamente, todos já morreram. A formação original, todos já morreram. Você viu o Molly Hatchet em 2006 aqui, eu tive o prazer de ver o Molly Hatchet 2 vezes no Sweden e 1 vez aqui. Eles têm uma música, Paulinho, que é um lema meu, né? A música chama Son of the South. Son of the South. Solta aqui, Michel. Ela simplesmente fala o seguinte, Paulinho Heavy. Hell yeah, I'm a son of the South. Solta aqui. De onde será que veio o grito de guerra do Carlão, né? Não, e o Phil McCormack, que é um cara que usa o Hell Yeah em tudo, né? Tudo. E eu também. Tudo. Não, sim, não, mas é engraçado assim. Tipo, vou no banheiro, Hell Yeah. Hell yeah. Por exemplo, em vez de falar Cheers, Hell yeah. Hell Yeah. A banda Bomba de Neutro. Você né, gosta bicho? de Molly Hatchet? Pô, pra caralho, né? Caralho. Detalhe. Bomba de Neutro mata o usuário, mas a construção continua. Né? Ó, eu tive a oportunidade de encontrar com a banda em 2000, quando eles vieram aqui pro Lime Lauder em 2013, né? A gente conversou bastante e tal. E eu sempre tive a curiosidade que eles nunca falaram em entrevista por que as capas deles são tão heavy metal. Né? Uma banda de Southern Rock com as capas, você vê aquela capa e você fala, pô, banda true pra caralho. Né? Você vai ver, eu sou nada a ver. Não, a gente sabe disso, porque quando a gente põe um thumbnail no programa, heavy pra caralho, bomba, você botar uma capa de disco que ninguém conhece, ele fala o tempo inteiro, abominável do Brasil. O roqueirinho no telinha aí o Bob Ingram, que não é da formação original, que hoje ele é o dono da banda, ele comprou os direitos da banda, tudo é dele, né? Mas ele tocou com o Danny Jobrow, que foi o primeiro vocalista, na banda solo do Danny Jobrow quando saiu em 80, né? Aí eu perguntei pra ele, mas você não é da formação original, você sabe qual que é a história dos discos? Por que aquelas capas, né? Ele falou assim, aquela capa, o primeiro disco, a capa heavy metal do primeiro disco, foi uma brincadeira. Eles lançaram por lançar, só que eles perceberam que o público metal, não digo metal que naquela época, não sei, mas roqueiro, o roqueiro pesado, eles gostam daquelas capas. Eles falaram, opa, o que é isso? E começaram a comprar os motor rockers exatamente, gostaram. e começaram a comprar por causa da capa. E gostaram, aí falou assim, pô, a capa deu certo, vamos manter esse estilo. Boa ideia. Aí os caras fizeram. E pra quem não conhece, corram atrás. Só pra avisar vocês, o Molly Hatchet gravou uma das músicas do Kiss que eu mais adoro, que chama Hide Your Heart. 89. Em 89, no álbum Lightning Strikes Twice. Solta aqui, Michel. O Paulinho gosta. Essa banda de Palestina do Texas, a gente fala demais, porque ele adorou. Demais, cara. Então nós vamos só dar um pitaco e falar que o álbum Firewater pra mim é o melhor, acho que pra você também. Mas para o Water melhor. Melhor. Whiskey Myers. Sensacional. Na minha lista dos 10 mais do ano desse Foi a ano. única banda que em Do ano 2022 passado, lançou um álbum novo de Sound Rock. Não, é a única banda que um álbum rivaliza com um álbum de outra banda, com o Whippoorwill. Firewater rivaliza muito com o Whippoorwill. E eles são bem Blackberry. parecidos. Você foi certeiro agora. Mas rivaliza, assim. Os fãs, tem essa briga entre os fãs, né? Qual que é melhor? O Whippoorwill. Logicamente, o Whippoorwill O Firewater. né? Maravilha. The Ballad of the Southern Não precisa nem Man. falar. Dos 10 discos que eu mais gostei do ano passado, tá no meio, cara. Na boa. Você sabia que tem um ídolo meu que eu não gosto muito dele? Você é um ídolo seu que você não gosta muito. Não. É engraçado, né? Tá tatuado no meu coração e no meu braço. Ele é um cara que nem eu também. Ele tem um amor pelo heavy metal, pelo hard rock, mas ele tem uma loucura por sound rock music. Ele sabe do que eu tô falando. E quando ele parou o Kill, no finalzinho dos anos 80, com o álbum Kill em 87, ele veio voltar só depois com o Back in Action. Nesse período todo, Paulinho, ele só fez trabalhos de sound rock e country music. Estou falando de Ron Keel. Para começar, o Renato, não sei se você tem, porque isso aqui é raríssimo. Ele tem um disco chamado Ronnie Lee Keel. Ele tá parecendo assim, sabe o que parece, cara? O Daniel. Tá. O Daniel, chapéu, Sim. ele assim, cara limpa, bem vestido. O disco é totalmente country com umas pegadas hillbilly. Pra quem não sabe, o hillbilly é muito, assim, anda muito junto com o sound rock. Só que teve uma época nos anos 90, no meio dos anos 90, que ele conheceu um cara chamado, como é que é o nome daquele baterista? Scalozzi, não me lembro, agora me sumiu o nome dele aqui. E resolveu fazer uma banda chamada Iron Horse, né? Sensacional.
Iron Horse, pra quem não sabe, o primeiro guitarrista simplesmente foi um suequinho que tava ali por perto, chamado Kim Marcello, atual guitarrista hoje do Danger Danger. E no baixo ele conheceu o amigo dele, o Dino Arce. O batera chamava Francesco Scalozzi. Exatamente. Italiano. E unidos fizeram 2 álbuns fantásticos. Essa foto aqui, Iron Horse. Michel, solta essa música aqui, por favor. 3 Sheets to the Wind. That'll be the last time that son of a bitch is 3 sheets to the wind. O Iron Horse, eu lembro até a data, eu comprei esse disco com você, lógico. Eu lembro até a data, 25 de outubro, porque esse disco me impressionou de uma tal maneira. Quer fazer o jantar aí? Postar de novo, eu aposto. Do que? Fala. Se eu botar pro seu Rick, você vai Não, adorar. eu já sei que você não vai pagar de bobeira, cara. Iron Horse, sensacional. Porque você no dia 25 de outubro, nunca me esqueço de 2000 e... Eu lembro a data, o dia, mas não lembro o ano, acho que foi 2002, por aí. Muito tempo que eu comprei com você. Cara, esse disco, você falou, Renato, chora, cara, chora. E eu chorei pra caralho. Bom pra caralho esse disco. Carlão, fala Fudido, aí, né? Fudido. Continuando aqui, vamos falar de mais uma banda agora que eu tive assim o conhecimento de pegar eles. E Paulinho, ó, você imagina uma banda de hard rock pesada, de southern rock, com um vocal estilo Billy Gibbons. Tá. Chama-se, olha o nome, Swamp Da Wamp. Olha, Swamp Da Wamp. Do finado Gig Michaels. E ele morreu. Gig Michaels. Gig Michaels, o vocalista, morreu. Eu tenho os discos na loja. Eles falam a temática meia de pântano, né? Porque o pântano, o crocodilo, o jacaré, ele faz parte daquela região do sul do Jacaré não, crocodilo. Jacaré é nosso. Crocodilo, Os Gators, né? A gente fala assim. Crocs. Eu já tive experiências, cara, de um amigo meu que mora em Boca Raton. E eu estava na casa dele, né? Num condomínio, né? Mora numa bela casa lá, ele me hospedou por alguns dias. E tinha um lago assim, bem bacana, legal. Eu falei, puta, olha que delícia, dá um mergulho aí. Aí tinha um senhor, amigo dele, falou assim, hey, no. Why? Some crocodiles there. Eu falei, recolhe o pinto mole, para tudo. E vários dias de manhã ele acorda. Bicho, os deles são sarada, tipo 5 metros. Então, e eles várias vezes, ele Jacaré acorda de manhã, 2 metros. ele tira foto assim, e a maioria das piscinas do condomínio, eles colocam uma grade assim, fechada. Que é pra não entrar. Você acredita? Eu mano? acredito. Eu tô fora, viu? Por essa emoção eu não quero não. Deixa Tá, quieto. e o Swamp Da Wamp, se escutando assim, pra quem não, se colocar um CD pra quem não escutar, pra quem não conhecer a banda, vai achar que é o ZZ Top. Acho que é o ZZ Top. Que é muito parecido com o Billy Ó, Gibbons. solta uma aqui do Swamp Da Wamp, Michel. Último show do Kiss com máscara para 80 mil pessoas e volta para os Estados Unidos. Aí um olha para a cara do outro e fala, e agora? A turnê aqui foi uma decepção de público. O Creatures of the Night não vendeu nada aqui nos Estados Unidos. O Creatures of the Night fez sucesso no Brasil. É verdade. O que nós vamos fazer? Um olha para o outro e fala, vamos mudar o show? Vamos. O que nós vamos fazer? Tirar a maquiagem. E o Kiss resolve gravar um álbum pela primeira vez sem maquiagem e um álbum que se tornou histórico pela qualidade do disco e pelo impacto que foi ver aqueles 4 caras sem máscaras. E onde foi que apareceu a primeira vez? Na MTV, numa entrevista. Aparecia a cara do Gene pintado e depois sem. Muito poucas pessoas tinham visto ele sem maquiagem. Eu vi. E isso eu posso dizer que eu acompanhei agora o dia a dia. E o Kiss realmente lança em 23 de setembro de 83. Só um parentezinho. Queria mandar um abraço para aquele cidadão que é da Associação Brasileira dos Protetores de Armação de Óculos. Ele está preocupado que eu faço isso com óculos. Da hora, ele escreve aí do óculos. Tá aqui o óculos, ó. Você que é da associação, tá? Um abração pra você. Voltando. Aquele é vizinho do Água de Salsicha, da Associação do Então, em 23 de setembro de 83, o Kiss lança Lick It Up. E a primeira vez que nós, brasileiros, tivemos acesso às imagens do Kiss foi no programa do Fantástico,
que você via aquelas pernas andando no clipe da Lick It Up, e o Kiss sem máscara. O Kiss tirou a máscara. Saiu na Manchete, saiu em vários Som lugares. Pop, eu fiz questão de fazer um especial. Um disco produzido por Michael James Jackson, Gene and Paul, tá? Um álbum, 11º álbum de estúdio do Kiss. Na minha opinião, um álbum memorável, de cara. heavy metal. Memorável, puta álbum, sensacional, puta álbum, a sonoridade é legal pra caralho. É heavy metal, não muito mais que hard rock. Já né? tava, sabe, introjetado, né? Porque nessa época o Vinnie Vincent, que tinha só participado como compositor nas faixas do Creators of the Night, ele já aparece como oficialmente o guitarrista do Kiss, primeira vez. Ele compôs 8 das 10 músicas do Lick It Up. Leia-se, olha o tamanho do poder que esse cara de uma hora para outra conseguiu amealhar junto ao Simmons e junto ao Paul Stanley, porque é dinheiro pra cacete, cara. 8 músicas do Lick It Up foram escritas por Vinnie Vincent. O Vinnie Vincent, pra mim, sempre foi um grande compositor. Eu acho ele um guitarrista limitado. Assim, um cara que ninguém fala assim, não, meu ídolo é o Vinnie Vincent. Mas como compositor ele é muito bom, cara. Ele fez músicas fantásticas nesse álbum. Vamos destacar aqui as que eu gosto, tá? O grande sucesso do álbum, que é a faixa título, Lick It Up. Mas pra mim, All Hell's Breaking Loose, Exciter, que o solo foi gravado, sabe por quem? Por Rick Derringer. Exciter, Not for the Innocent, Fits Like a Glove, Gimme More, and on the A-Day, Dance All Over Your Face. A grande, fantástica, maravilhosa A Million to One. Esse álbum é perfeito. É muito legal. Nota 10. Os clipes muito legais. Foram feitos 2 clipes, né? All Hell's Breaking Loose e Lick It Up. E essa época o Kiss começou a mostrar seu lado musical, porque o visual ficou de lado. A turnê começou em 1983, em outubro. Você viu, o disco lançava em setembro, em outubro começava a turnê. Em Cascais, Portugal. Foi o primeiro show da Lick It Up Tour, onde o Kiss mantinha o canhão, sabia disso? É verdade. E tocava nesse show apenas Lick It Up e All Hell's Breaking Loose. Foi, acho que, se eu não me engano, foi o setlist do primeiro show com 2 músicas. Futuramente o Kiss, logo depois, ele faz uma turnê de novembro a dezembro pelos Estados Unidos, tocando com várias bandas legais abrindo, né? Naquela época estava surgindo, né? Tinha, por exemplo, umas que você conhece, Helix. Nossa, quase que não. Heavy Petting abrindo pro Kiss. E depois eles fazem Vandenberg, Accept, Axe, Riot. Toca pelos Estados Unidos, pela Europa, uma turnê onde as pessoas queriam ter a curiosidade de ver o Kiss sem máscara. É uma sacada de marketing maravilhosa, né, velho? Se você parar pra pensar. Sim. Porque, eles já estavam saturados nos Estados Unidos, eles precisavam fazer alguma coisa e tiraram da cartola essa daí. Quer saber? Vamos juntar o útil e agradável, é uma merda ficar se pintando, enche o saco, o caralho a 4, me limita a gente. E nós vamos dar um boom nessa história toda e acabou. Isso, e acertaram na fonte, porque, os Estados Unidos começou a ter de novo interesse pelo som dos caras, entendeu? Sim, era curioso ver o Kiss sem máscara. E aí o que aconteceu? O Kiss começou a ser julgado pela música, não pelo visual. Exatamente. É isso que ficou. Sempre falaram que o lado visual, plástico da banda era muito maior do que o som que eles produziam, né? Exatamente. Mas enfim, o Lick It Up foi um álbum do início da fase do Kiss sem máscara. Fase que muita gente chama o Kiss farofa. Já disse que esse termo nojento não pode ser acrescido a determinadas coisas. Vai ouvir Exciter e vai ouvir Fits Like a Glove, vê se tem alguma coisa ali, cara, que você fala. Agora, tinha gente um pouco desconfortável com essa nova situação do Kiss. Nós já vamos falar. Porque em 84, após a turnê, você sabia que o Kiss tem, acho que, certa mania com setembro, né? Porque o Animalize também foi lançado no dia 13 de setembro de 84 e Vinnie Vincent foi colocado para fora da banda. Por que motivo? Porque o motivo foi o seguinte: o Vinnie estava se achando e queria estar no mesmo patamar que Gene e Paul.
Obviamente o ego do Gene e o ego do Paul não aceitaram aquilo, e o Vinnie Vincent foi expulso da banda, tiraram o Vinnie Vincent da banda. E aí o Kiss foi procurar um novo guitarrista, onde foi indicado para ele um cidadão chamado Mark Norton. Os caras não gostaram do Norton e mandaram mudar para Mark St. John. E Mark St. John grava Animalize. Nessa época já começa a ter alguém importantíssimo na banda, um pouco descontente com esse novo visual, com esse novo tipo de som, e começa a querer ter outros afazeres paralelos à banda. Sabe de quem eu tô falando? Não. Gene Simmons. Não, isso é... Com certeza não tinha me tocado que você ia chegar nessa daí. Aí eu conto por... E nessa época, em 84, começou a surgir Gene Simmons produtor, Gene Simmons querendo virar artista de cinema, Gene Simmons preocupado em aparecer em eventos com mulheres bonitas, e o Kiss ficando num segundo plano. Não é à toa que você pode pegar toda a história desses álbuns, e vários músicos gravaram baixo no Animalize, e nos próximos discos também, né? Hello, Satan's people! Hell yeah, meus amigos! Olha os dois tiozinhos da cena rock and roll pedindo uma força pra você que é fã do programa RMH. Exatamente, meus amigos. Um apoio de 10, 15, 20 contos não dói pra ninguém e ajuda a gente nos custos finais do programa. Vocês gostaram do novo layout do RMH? Ficou legal pra caralho, né? Então, vamos apoiar a gente, dá uma força, vamos motivar a gente. Não seja um água de salsicha e fique regulando micharia. Dá essa força pra nós, galera. Vamos fortalecer a cena, vamos nos unir e vamos manter a nossa revista semanal bem legal, cada vez com novidades, cada vez mais bacana, pra vocês todo sábado ao meio-dia. RMH in your head. Primeiro que em 83 eu tive com eles aqui, já contei essa história. Levei o Ed para comprar uma jaqueta de couro nas lojas Peter. Pra você ter uma ideia, ali do lado do Hilton Hotel. Pra você ter uma ideia. Meu, cara, é engraçado a discrepância que você vê. Ele com o público. Dá uma olhada nessas fotos aqui, vocês vão ver bastante, que eu vou colocar aqui da coletiva do Van Halen, quando eu me aproximei dos caras. Meu, e eles se apaixonaram por... Sei lá, cara, não sei, cara. Eles eram gente boníssima, né? Sim. E já estava uma coisa muito deteriorada pelo ego do David Roth, né? Muito grande, eles se batiam muito de frente nessa época. Pra você ter uma ideia, não vou nem me estender muito, porque o convidado hoje é o Edu, mas teve uma época que o Ed ligou pro Gene Simmons e se ofereceu para tocar no Kiss, pra você ter uma ideia. Você não sabia dessa, né? Porque ele estava tão de saco cheio das encrencas que eram o Van Halen com o David Roth. O David Roth cresceu demais, ele ficou muito grande, ele ficou muito rockstar. O tal do Diamond Dave. O tal do Diamond Dave. E o que eu posso falar disso daí é assim, tinha um lado artístico que o David Roth era insubstituível, o showman, o melhor do mundo até hoje. Eu nunca vi ninguém com tanta desenvoltura no palco, tanto engraçado, sabe, do que com o David Roth. Mas ao mesmo tempo, o Intramuros era uma coisa intragável, eles estavam se estranhando direto. E culminou com esse tipo de entreveiro que acabou o Dave achando que era maior do que propriamente a banda. E o engraçado, até para te devolver a bola, foi que quando o Ted Templeman, que era o produtor do primeiro disco da Warner, viu o Van Halen, que o Gene Simmons já tinha tentado levar para várias gravadoras e não foi aceito, o Run With The Devil, eles gravaram uma demo que não ficou muito legal, segundo as gravadoras na época, o Escambau 4. O Ted Templeman questionou a banda assim: será que esse cantor é o cara certo para ser o vocalista dessa banda, que nós vamos investir uma puta de uma grana, entre aspas, né? Investir uma puta de uma grana entre aspas, porque os budgets daquela eram muito pequenos. E o nome do próprio Sammy Hagar foi citado pelo Ted Templeman para a banda. Aí os caras correram em cima e falaram: não, o cara é ele que vai ser, ele é o cara. E ele realmente se provou ser o cara certo. E você achou que no 5150, quando surgiu aquilo, deu uma liga? Achei. E você? Eu também, cara. Eu lembro que eu tinha muita dúvida, eu era muito fã da época do Dave.
E eu tinha uma dúvida, o que vai ser isso? Aí eu lembro que eu estava escutando na rádio, aí lançou a Why Can't This Be Love? Eu falei, cara, deu certo. E você sabe o que é engraçado? Cara, nós vamos colocar isso em tempo e espaço, tá? Por favor, entendam o que eu quero dizer. Então nós estamos acostumados a ver um Van Halen que nasceu em 77 e pulverizou logo de cara o Black Sabbath num show de abertura, ao ponto do Black Sabbath não saber onde era a saída do palco, bicho. Os caras tipo, pô, sai daí, tira vocês daí, eu quero o Van Halen de volta. Os cambocas, foi feito para gravadora. Você vê aquele lance que eu te falei, We Are American Band, como já estava introjetado, as bandas de fora, para eles estavam um pouco se fodendo, eles queriam era fazer realmente a banda deles. Eles aproveitaram a puta do público do Black Sabbath para enfiar o Van Halen e deu certo. Então, cara, nós estávamos acostumados com um show, que a parte do, como volto a falar, do Dave, era muito mais artística, muito mais carnaval, rock and roll, do que propriamente musical, que ficou todo mundo com aquela coisa na cabeça, porra, o que vai vir agora? O Van Halen amadureceu, a galera de 77 foi crescendo até chegar em 85, quando ele entrou, compuseram música, e o Ed já era ratazana pra cacete, ele já estava olhando que a galera estava envelhecendo, não só eles, como o próprio público deles. E o que era melhor? Uma fatia que ano que vem tá catituando uma nova banda dos cabeludinhos novos, que aí virou must, você sabe disso, a explosão de bandas hard rock nos Estados Unidos, um monte de nego mais bonito, mais isso, com musiquinha mais não sei o que. Ele falou, meu, o filão não tá aqui, o filão tá no AOR, o filão tá na coisa mais arena, não sintetizadores, menos glam e mais arena, sacou? E foi o que ele fez. E ele fez. Quando entrou o Sammy Hagar na banda, o potencial musical do Van Halen, que era imenso, tanto como ele era tecladista clássico, ele estudou piano clássico. O nível dele fez assim, ó, boom! Porque ele começou a fazer umas coisas, botar nota que o outro alcançava, o Dave não. Ele começou a enfiar sintetizador, ele começou a pensar no mainstream, ele começou a pensar que o rock pesado estava saindo do mainstream e que o AOR sempre estava ali. Então eu ia pegar as duas fatias de público, o público roqueiro e o público que curtia aquilo lá. Tanto é que o 5150 é o primeiro disco na carreira do Van Halen que conseguiu platina. Foi? Foi o primeiro. E eu falando do 5150, pra mim é um disco fenomenal. É sensacional. E tem vários clássicos, entre eles Dreams, Why Can't This Be Love, qual outra que a gente tem ali que eu adoro? A própria 5150. Summer Nights. Summer Nights é 50 é absurdo. Então, a primeira música que eles fizeram juntos, ele e o Sammy. Pra mim, o 5150 quando saiu, o grande impacto, Edu, não sei se você concorda, foi quando eles lançaram na época o VHS Live da Altanet. Aquilo lá, até hoje é o melhor show. Sensacional. Aquilo impressionou. E outra coisa que foi legal, a introdução de duas músicas dos trabalhos solo do Sammy Hagar no setlist do Van Halen. One Way to Rock, There's Only One Way to Rock, e I Can Drive 55, que nós conhecemos através do Som Pop, graças ao meu amigo Paulo Pesado. Exatamente. Assim, eu confesso que antes do Van Halen eu não conhecia a carreira solo do Sammy. Por isso que até que gerou essa dúvida. Eu conhecia através dos dois álbuns. Já tinha ouvido? Não, a gente não conhecia o Montrose. Eu conheci o Montrose. Eu particularmente não tinha muita familiaridade, por isso até tinha esse receio, mas quando eu escutei ele do Van Halen, eu comecei a procurar as coisas, aí eu via a qualidade dele. Então, eu conheci a carreira solo do Sammy Hagar através desse clipe da I Can Drive 55. Que legal. E a gente falou assim, aquele cara do I Can Drive 55 que vai com júri, que dá pirueta, aquelas coisas. É preso. Então, aí quando surgiu aquilo, ele falou assim, puxa, que legal. Aí logo depois, a gente não tinha tanta informação, o Van Halen voltou, fez uma turnê gigante pelos Estados Unidos, deixando bem claro, o Van Halen sempre foi uma banda americana, tá? Na Europa, Japão, América do Sul, fez uma turnê só, mas nos Estados Unidos, gigante. Aí eles partiram pro OU812 no ano de 1988. Sim. Tá, esse álbum, o que aconteceu para você? Qual a diferença para você entre o 5150, que eu acho um álbum nota 10, pro OU812, que na minha opinião é um álbum nota 8,5. Cara, é bem diferente o estilo. Até a produção do OU812 eu acho que ficou muito fraca em relação ao primeiro. Mas musicalmente eu acho que teve uma mudança talvez um pouco mais obscura, umas músicas
pouco diferentes do padrão. Música mais rápida, tipo a Mine on Mine. Mine on Mine. Tem a melhor música da época do Sammy Hagar pra mim, que é Cabo Wabo. Cabo Wabo, é sensacional. É só deles, Cabo Wabo? Finish só eles que Started. Sim, Finish What You Started. Mine on Mine eu adoro, assim, acho. Então, o que você, desses dois álbuns, assim, você concorda, por exemplo, com a nota que eu disse pra você? Eu acho o 5150 pra mim um marco na minha vida, e o OU812 tem um marco muito importante que eu vou falar pra vocês agora. Tá, assim, eu sou muito... eu não gosto muito de ficar dando nota para as coisas. Eu prefiro o 5150 em relação ao OU812. E você? Também? Também. O 5150, o OU812 tem uma baladinha, When It's Love, que é também mais... E eu tive o prazer de assistir a essa turnê do Van Halen no Monsters of Rock de 88 nos Estados Unidos durante 2 vezes. Eu já falei isso aqui. Foi um festival que itinerou os Estados Unidos pelos Estados Unidos inteiro, em cidades grandes, que tinha Kingdom Come, Metallica, Dokken, Scorpions e o Van Halen fazendo a turnê do OU812. Eu acho que o Van Halen só fez essa turnê na turnê do OU812, né? Só do Monsters, né? Não, eles fizeram alguns shows sozinhos também, mas o forte foi o Monsters. Sensacional. Eu tive o prazer de ver o Van Halen 2 vezes com o Sammy Hagar, fechando. Começava o show com Summer Nights, a segunda já era Running with the Devil, aí começava There's Only One Way to Rock, Mine on Mine, a When Is Love, público inteiro, que lindo, cara, nos estádios, cara, fora de série. E eu, graças a Deus, tive esse prazer de ver o Sammy Hagar, e ali você via que o Van Halen, ele tinha mudado. Você foi perfeito quando você falou que o Sammy Hagar, que o David Lee Roth era o artista, a pombagira, um exemplo, a performance. E o Van Halen ali era um emaranhado musical de pessoas que estavam ali fazendo o seu trabalho. Então, por exemplo, quando que você imaginou que o Van Halen teria uma outra guitarra no palco? Pois é, isso me toca muito. Eu presenciei isso ao vivo, ele toca... Depois disso, todo mundo esperava que o Ray Gillen ia gravar o próximo álbum no Black Sabbath. Chegou a gravar. Chegou a gravar, óbvio que saiu aqui. Mas não saiu. Mandaram o Ray Gillen embora e o Ray Gillen seguiu o caminho com Badlands. Mas entrou um cara que eu não conhecia, que tocava onde? A última banda dele chamava Elliott, simplesmente chamado Tony Martin, que gravou um álbum sensacional chamado Eternal Idol. A primeira música marcava, vamos supor assim, a volta do Black Sabbath, chamada The Shining. Que lembrava muito, ele lembra muito o timbre de voz, as pegadas, sem o mesmo drive do Dio. Exatamente. Gosto do Tony Martin? Preciso falar? Olha, isso aqui nós vamos falar depois. Cara, The Shining, que futuramente depois saiu em versão dupla, deluxe, com a versão com Ray Gillen. Signs begin to show. Oh, rise up to the shining. Então é o único registro que existe oficioso do Ray Gillen no Black Sabbath em estúdio. E o Tony Martin se fixou na banda. Tony Iommi falou: a banda hoje é minha, vai tocar quem eu quero, montou. Quem tocava no Eternal Idol? Tava o David The Beast Spirit começou, terminou com o Bob Daisley. Por quê? Por quê? O Ray Gillen não sabia compor. Não sabia compor. Quem estava na bateria do Eternal Idol? Não era mais o Eric Singer. Eric Singer tocou. Mas o Beth Bevan terminou. Depois disso, o Eternal Idol... Posso falar do Eternal Idol? E a outra coisa, Cozy Powell era para fazer parte desse disco e não quis saber. Ah, mas aí vai chegar no momento. O Cozy Powell parece que foi a primeira vez que ele foi convidado foi daquela vez que o Vinny Appice entrou, em 1980. E ele não quis. Não quis porque ele não... depois a gente vai falar isso dele, não batia bem com o Dio. Verdade. O que tem no Eternal Idol? O Eternal Idol, a turnê que saiu... o primeiro show do Tony Martin foi no estádio do Panathinaikos na Grécia. Se vocês vão achar a gravação aí no YouTube, ele erra bastante nesse show. A banda nesse show era Beth Bevan na bateria, David The Beast no baixo, Iommi e o Tony Martin. Depois eles fizeram alguns shows na África do Sul. Beth Bevan se recusou aí por conta da história do apartheid. Entrou o Joe Burt, o Terry Chimes, aliás. Terry Chimes, que era o baterista do The Clash. Em seguida saiu o David Beast Spitz, entrou o Joe Burt, que era baixista de uma banda muito boa de AOR, que quem não conhece vale a pena conhecer, chama Virginia Woolf.
Virginia Woolf, que era do filho do Jason Bourne. Do Jason Bourne. Sensacional. Exatamente. Maravilhoso. Jason Bourne. Aí, depois disso, dessa turnê toda, Tony Iommi fala, agora a banda é minha, vai ser do meu jeito. E eu quero fazer um Black Sabbath. E lança pra mim o segundo melhor álbum da história do Black Sabbath. Headless Cross. Concorda, Zé? Eu não sei dizer agora. Não sei dizer se eu É bom? É bom pra caralho. Sabe qual é a formação? Fala aí. Tony Martin, Tony Iommi. Quem gravou o disco foi Lawrence Cottle, do baixo, e o baterista era o Cozy Powell. Mas a turnê foi com o Neil Murray. Puta que pariu, cara. Que disco sensacional. Que obra-prima. Solta aqui. Headless Cross. É isso aí. Essa turnê foi grande, né? Fez bastante shows. Som, cara. E aí o Tony Martin já se fixou na banda. E logo depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouco, lançam um outro álbum chamado Tear. Aí já começou a mudar um pouco o som do Black Sabbath, deixou de ter aquele peso, entravam uns lances meio de teclado, umas coisas mais melódicas. O Nichols foi homologado na banda, né? Geoff Nichols ficou na banda. É um disco que não fez tanto sucesso, né, Zé? O Jeff Nichols, exatamente, mas o Jeff Nichols que estava da banda desde 1980. Desde o Heaven and Hell ele estava lá. Primeiro ele entrou para tocar baixo, depois ele foi pro teclado. Sobre o Tear, seria a primeira oportunidade que o Black Sabbath viria pro Brasil. Chegou a ser anunciado nos jornais que essa formação viria pro Brasil fazer show. Puta, tinha que ter vindo. Eu acho um puta disco, cara. Adoro o Tear, acho do caralho. Dessa fase, só a fase de Tony Martin eu acho inteira legal pra caralho. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo apoia-se. Combate Web Radio, queremos o especial do Sabá, tá cheio de bootleg legal lá. E se você quiser umas raridades desse cara pra tocar na rádio, algumas raridades, eu arrumo pra você. Vai ser difícil, mas eu convenço ele, tá bom? Ele tem todas essas coisas que ele falou, de demo com esse. E essa raridade aqui, que eu não ia deixar de falar, chamada Emerald Sun. Emerald Sabbath. Simplesmente aqui você ouve a verdadeira voz do Black Sabbath. Quem é? Ron Keel. Ah, que legal. Por um dia. Ele gravou Die Young, né? Eu não lembro agora quem cantou quem, mas é curioso. O Dave Walker cantou aqui, então, Tony Martin cantou música. Olha aqui, eu vou abrir aqui pra vocês e vou falar quem participou. Adam Wakeman, Bev Bevan. É o filho do Rick Wakeman. É, exatamente. Tá. Mike Levin, Neil Murray, Ron Keel, Bobby Rondinelli, Vinny Appice, Dave Walker, vocal, né? Você falou? Sim. Adam Wakeman, tem o Adam Wakeman keyboard, tem o Adam Wakeman, Tony Martin e Rudy Sarzo. Olha só fera, velho. E a música que o Ron Keel gravou aqui, que é sensacional, é Die Young. Quem quiser, salta o clipe aqui do Ron Keel no cemitério cantando Die Young. Solta aqui, Michel. The real voice of Black Sabbath. Valeu, galera! Muito obrigado pra vocês. Valeu, Zé. Com essa raridade também do Tony Martin, o discurso solo dele, isso aqui é a hora. Tony Martin cantando a hora. Muito obrigado e fechamos o especial das bandas agora, né? É isso aí. Lacramos banda agora. Nós já falamos das principais. E muito obrigado pela tua presença, velho. Valeu mesmo. Abraço a todos vocês, valeu! Galerinha, mais uma edição do RMH. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por vocês participarem, inclusive aí no chat, que é sensacional falar com vocês via chat. Muda muito o nosso procedimento, dá um up na gente quando a gente lê críticas positivas, pessoas que entendem as brincadeiras que a gente faz, que mantêm o espírito roqueiro. A nossa intenção cada dia mais é trazer o passado para vocês sem aquele ranço. Nós somos aqui, nunca fizemos pauta, nós não conversamos antes, a gente não tem nada, a gente aperta o play, sai falando e foda-se. Exatamente. E geralmente tem ficado muito legal. Esse é o espírito do RMH, esse é o espírito que a gente quer trazer
para vocês que entendem ainda o real sentido do que é ser roqueiro, do que é roqueiro que veio de Maceió para assistir o nosso programa. Vem aqui. Chega aí. O cara veio assistir ao nosso programa hoje. Vem aqui, senta aqui, ó. Senta aqui do lado. Meu querido amigo Thiago. Olha lá. Cadeirinha aqui. Muito obrigado pela presença, viu, velho? Valeu pela pena. Você, ó, a toda a galera de Maceió, um abração. Valeu, Thiagão. Gostou de ver o programa? Bom demais. Aprendi um bocado aqui. Bom demais. Só fiquei com raiva de saber que Londres é a melhor música do Sabá. Olha lá. Alguém gosta. Meu, se ele tá aqui e ficou assim, eu fico imaginando o cara que tá lá em casa e falou, pode falar o que vocês quiserem, eu sou autêntico, é a melhor música do Sabá. Valeu, galera, um abraço. Tchau pra vocês aí, valeu.